do Humberto Vasconcelos, que está vinculado ao feito com o voto vista. O Humberto está trazendo o voto vista? Não. Não? Eu só vou votar depois. Pronto. Então é porque houve um pedido de sustentação oral. Eu resisto ao advogado do agravante, doutor Matheus Pereira, não é isso? E o desembargador Humberto não está apresentando o voto vista nesta sentada, de modo que o advogado fica liberado para não participar da sessão. Bem, se me permitirem, eu iria iniciar com a pauta física, porque temos apenas 3 processos. São 2 processos de minha relatoria, de número 3 e de número 4 da pauta física. Eu gostaria de indagar o desembargador Alberto Virgínio se recebeu o voto, se tem alguma divergência ou pretende algum destaque dos processos físicos que encaminhei ao seu gabinete, de número 3 e 4 da pauta física. Na sequência, o desembargador Rui pedirei a sua manifestação. Recebi. Agora eu recebi. Não entendi, desembargador Alberto. O desembargador Rui está falando? Pode falar, desembargador Rui. Eu o recebi. Tudo certo. Tem alguma divergência, desembargador Rui? Pretende algum destaque? Não. Agradeço. Desembargador Alberto, Vossa Excelência tem alguma divergência? Pretende algum Nenhuma. destaque? Eu recebi ambos os votos, desembargador. Vossa Excelência teve consideração de meter ao meu gabinete, li, e eu não tenho nenhuma divergência a fazer do processo número 3 da pauta, apelação 0564-679, dígito 9, e o 4 da pauta, apelação civil 0501-065, dígito 5. Eu estou acompanhando, Vossa Excelência, todos os seus termos. Agradecer a presidente Pares. Chama então o feito 3 da pauta física, apelação 564-679-9, sendo apelante Silene Duarte da Silva e apelado KLJ, Empreendimento Imobiliário Limitado e outros. A conclusão do julgado é no sentido de acolher a preliminar de nulidade da sentença, entendendo, inclusive, que se trata de um feito que a causa está madura para julgamento. Estou adentrando no julgamento da causa. Há uma outra preliminar sendo rejeitada de ilegitimidade passiva. Essa preliminar está sendo rejeitada e, no mérito, está sendo dado provimento ao apelo à unanimidade de voto nos termos do voto do relator. Na sequência, o feito número 4 da pauta física é o agravo interno na apelação 501-065-5, sendo agravante Ramiro Alcântara de Lira e outros, e agravada a Sul América, Companhia Nacional de Seguros. Diante da anuência dos eminentes pares, proclamo o resultado da unanimidade de votos que foi julgado improcedente ao agravo interno, nos termos do relator. Que demora, viu? Na sequência, eminentes pares, eu peço licença para chamar o feito de número 1 da pauta física. Esse feito tem como relator o eminente desembargador Adalberto Melo. O julgamento foi iniciado em sessão anterior, quando os eminentes pares julgaram pela procedência do pedido rescisório, anulando a sentença combatida, condenando o réu nas custas processuais e honorários advocatícios. Pedi vista de volta naquela sentada e peço licença para não incidir tautologia. Me reporta o relatório lançado pelo desembargador Alberto Oliveira Melo, Adalberto, com acréscimo de que na sessão de 3 de maio de 2023, Sua Excelência proferiu o voto rejeitando a preliminar de inépcia da inicial e, após o pedido de vista do desembargador Alberto Nogueira Virgínio, foi acompanhado pela unanimidade do colegiado na sessão realizada em 12 de julho. Na mesma sentada, o ilustre relator apresentou o voto de mérito com as seguintes conclusões: acolheu a impugnação ao valor da causa para a fixação do importe da causa originária devidamente corrigido, examinou a preliminar de decadência como matéria de mérito, rejeitando-a por entender que o biênio para ajuizamento da rescisória não teria sido ultrapassado. E terceiro, julgou procedente a ação para anular a sentença diante da ausência de nomeação de curador ao réu, revel citado por hora certa. O relator foi seguido no mérito pelo eminente desembargador Alberto Nogueira Virgínio, quando pedi vistas para um exame mais acurado da matéria.
de proêmio, eu entendo necessário estabelecer uma sequência lógico-processual para apreciar os pontos restantes a serem abordados, tendo em vista que o voto do eminente relator considerou as matérias atinentes à impugnação ao valor da causa e de decadência como sendo de mérito. Muito bem. Em relação à impugnação ao valor da causa, deve ser apreciado em primeiro lugar, porquanto seu exame terá impacto no depósito previsto no artigo 968, inciso 2 do Código de Processo Civil, bem como na verba honorária. Quanto a este aspecto, acompanhe os demais pares, posto que os autores atribuíram à causa o valor de R$150 mil, o qual não corresponde efetivamente àquele da ação ordinária, no importe de R$339 mil, acrescido de correção monetária, contrariando o entendimento pacífico no Colégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Muito bem. Ultrapassado tal ponto, existe que a alegação de decadência para o juizamento da ação suscitada pelo réu se trata, na verdade, de uma prejudicial de mérito, posto que seu eventual acolhimento obstará o exame da apontada ausência de nomeação de curador ao réu revel. Desta forma, peço vênia para divergir dos demais integrantes dessa colenda segunda Câmara, pois as certidões consideradas como antagônicas traduzem, na verdade, situações processuais distintas. E explico. A certidão de folha 205, datada de 18 de maio de 2015, narra que a sentença de folhas 126 transitou em julgado, vez que as partes dela foram intimadas sem apresentar recurso. A data aposta, contudo, reflete apenas o dia em que foi exarada pelo então senhor chefe de secretaria. Para se aferir o dia do trânsito em julgado da sentença, portanto, me está a examinar um dia em que foi publicada, com a contagem de 15 dias corridos, dado que foi proferido sob a égide do Código de Processo Civil anterior. Assim, considerando sua publicação em 24 de abril de 2015, na sexta-feira, fato este confirmado em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico naquela data, o trânsito em julgado ocorreu em 11 de maio de 2015, uma segunda-feira, marco inicial para a verificação do biênio da propositura da ação rescisória. Deste modo, observado o prazo bienal supracitado, o prazo destinado ao juizamento da ação rescisória encerrou-se em 11 de maio de 2017, segunda-feira. Contudo, os autores manejaram a presente demanda rescisória apenas em 17 de maio de 2017, como se vê as folhas 2, estando manifesta a sua extemporaneidade. Acosto jurisprudência do Colégio Superior Tribunal de Justiça nessa linha de entendimento. Está assentado no sentido de que a decadência do direito de propor ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, aferida pelo transcurso do prazo recursal e não unicamente pela certidão de trânsito em julgado, a qual apenas certifica que a decisão transitou em julgado. Fecho aspas. Acosto outras decisões de do Tribunal Superior na mesma linha de entendimento. Por tais motivos, peço venha para divergir dos eminentes pares e vogal, acolhendo a prejudicial de decadência, extinguindo por consequência o processo com resolução de mérito, fundado no artigo 487.2 do Código de Processo Civil, arbitrando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em favor do réu. No tocante a essa preliminar, diante do fato que estou sendo vencido, a preliminar foi rejeitada por maioria de votos, passo na sequência ao voto de mérito. E digo que, ultrapassada esta prejudicial, acompanho os demais pares no voto de mérito, sendo manifesta a violação ao artigo 9º, 2 do Código de Processo Civil, diante da ausência de nomeação de curador especial aos réis revéis, que foram citados por hora certa. Efetivamente, de acordo com o réu, inexistiria ofensa ou dispositivo apontado, porquanto as partes adversas teriam realizado chicanas no intuito de impedir a citação, sendo que, aspas, a interpretação na lógica ontológica da regra destina-se a assegurar uma prerrogativa daqueles que realmente não tenham tomado ciência da existência do processo,
quando se tem a demonstração ou indícios de que o exercício de direito de defesa pode ter decorrido por desconhecimento do trâmite do feito. Todavia, como bem apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu opinativo de folhas 318, aspas, independentemente da hipótese de esquiva ou ocultação por parte dos réus, uma vez citados por hora certa, a lei e a jurisprudência entendem que é imperativa a necessidade de nomear um curador especial, pois a nossa Carta Magna preza pela proteção e garantia dos princípios constitucionais da isonomia, da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal. Isto posto, julgo procedente a ação rescisória, condenando o réu em custos e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, com registro de que o nobre relator os havia fixado em 5% sobre o valor da causa, percentual que não observa o dispositivo legal indicado e entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no tema 1076. É como voto julgando procedente a ação rescisória. Isto posto, diante do julgamento à unanimidade de votos, proclama o resultado. Desembargador Cândido, Pois não? eu peço licença a Vossa Excelência para dizer a Vossa Excelência que eu examinei o voto do desembargador Adalberto e eu coloquei 15%. O desembargador Adalberto colocou 5%. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu vou refluir e acompanhar a Vossa Excelência em 10%, porque o desembargador Adalberto ficará dentro de um parâmetro razoável na minha intenção. Eu refluo e, no meu voto, eu modifico para 10%, acompanhando Vossa Excelência. Agradecendo ao desembargador Alberto Virgínio, eu peço a manifestação, nesse particular, acerca da verba honorária do eminente desembargador Adalberto Melo, na condição, inclusive, de relator. Pois não, presidente, eu acho razoável, né, a conclusão a que os senhores chegaram, né, de tal forma que posso refluir, porque ainda não houve a proclamação do resultado, né, para que os honorários sejam fixados em 10% na forma sugerida pelos senhores. Agradecendo ao eminente relator, eu verifico que o advogado se encontra na tribuna. Peço que Vossa Excelência seja extremamente sucinto, porque nós estamos concluindo o julgamento. Vossa Excelência está tendo a oportunidade de sustentação oral em assentada anterior. Perfeitamente, senhor presidente. Só uma questão de ordem. Invocar o 942, parágrafo 3º, inciso 1º, já que o voto de Vossa Excelência diverge e, acaso prevalecente em um julgamento ampliado, ensejaria a improcedência da ação rescisória pela decadência, aplicando a técnica do julgamento ampliado. Agradecendo a observação de Vossa Excelência, faço registro que estou sendo vencido na questão da preliminar. Isso não enseja, evidentemente, a instauração de uma Câmara expandida, porque, no mérito, nós estamos julgando procedente a ação rescisória por unanimidade de votos. Se houver algum equívoco de minha parte, o advogado deverá adotar as medidas cabíveis. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência e, na sequência, proclama o resultado. Após a preliminar de decadência, foi acolhida por maioria de votos, nos termos do voto do relator. Foi rejeitada por maioria de votos, nos termos do voto do relator. Eu fui vencido na questão da prejudicial de decadência e, no mérito, todavia, a unanimidade de votos foi julgada procedente a rescisória, nos termos do voto do relator, com custos e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa. Muito bem. Concluído o julgamento deste feito, nós iremos agora partir para julgamentos em Câmara expandida. Nessa circunstância, nós iniciaríamos, nós temos apenas o PJE, tá? E, pela ordem, nós iríamos iniciar com o processo número 1 da pauta eletrônica, que é o agravo de instrumento 1797-60, sendo parte condomínio do NUI Supreme Beach Living, Muro Alto,
e parte diversa Romero, Henrique Patriota da Fonseca e outros. Esse feito possui relator na pessoa do eminente bardo Rui Trezena Patu Júnior, que lançou seu voto, o bardo Rui, Vossa Excelência deu provimento ao recurso, revogando a decisão guerreada, não é isso? Foi lançado um voto divergente. Na condição de vogal, lancei um voto divergente no sentido de dirigir do eminente relator e negar provimento do recurso. Essa hipótese aqui trata a possibilidade de imposição de uma taxa condominial para a realização de férias, de festas por ocasião do final de ano. Eu estou, no meu entendimento, lançado divergentemente do eminente relator, no sentido de reconhecer que não houve a observância das normas regimentais da convenção interna, viabilizando a imposição daquela taxa extra. E verifico que esse voto divergente foi acompanhado pelos demais membros da Câmara Expandida, desembargador Alberto Virgínio inicialmente. Na sequência, foi acompanhado pelo desembargador Márcio Fernando de Aguiar Silva e desembargador Silva Romero Beltrão. Estou colocando a questão nesses termos. Está franqueada a palavra, eminente relator, algum par que deseje se manifestar. Se não houver pretensão à manifestação, farei a proclamação do resultado. O desembargador Rui está sem áudio. Eu só queria justificar meu voto no sentido de que, resumidamente, por se tratar de um condomínio de finalidade turística, esses eventos são ordinários, né? Não são ocasionais, não é extraordinário, não é algo que destoa, digamos assim, da finalidade da comunidade, do propósito comunitário, de forma que é esse o meu fundamento. Eu compreendo a divergência e peço a Vossa Excelência para fazer a proclamação. Agradecer ao desembargador Rui. Efetivamente, na circunstância, o voto está sendo divergindo no entendimento de Vossa Excelência e, por maioria de votos, em Câmara Expandida, foi negado provimento do recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada, devendo o feito ser encaminhado ao meu gabinete para a lavratura do acordo na condição de primeiro voto divergente. Este foi o feito número 1. Na sequência, o feito... Bem, os feitos número 2 e 3 possuem como participante o eminente desembargador Adalberto Melo. O feito número 2, eu passo imediato à presidência dos trabalhos do eminente desembargador Adalberto Melo. É um julgamento em Câmara Expandida. Trata-se da apelação de número 0584-05. Estou chamando apenas para facilitar. Aliás, não, esse feito número 2, quero desculpar, não está sendo julgado em Câmara Expandida, porque o julgamento está se dando por unanimidade de voto. Tanto o desembargador Alberto Virgínio como a minha pessoa estamos acompanhando o eminente relator Adalberto Melo para negar provimento ao recurso, de modo que, pedindo vênia, proclama o resultado. O feito foi apregoado, a unanimidade de votos, feito número 2 da pauta eletrônica, foi negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Na sequência, eu chamo o número 3, que possui a participação do eminente desembargador Adalberto Melo. Trata-se da apelação do número 44.411/38, sendo parte do Clube Português do Recife e Sky Brasil Serviço Limitada. O eminente desembargador Adalberto Melo lançou o seu voto, dando parcial provimento ao apelo, todavia negando a indenização por danos morais. Não é isso, desembargador Adalberto? Vossa Excelência tem a palavra, a presidência, peço que se manifeste. Desembargador Adalberto. Pois não, presidente. Exato como chamou. É o feito 3 da pauta eletrônica. Feito 3. Está em julgamento expandido, presidente. Isso.
eu não tenho a ata da sessão e houve uma necessidade de remessa dos autos ao tribunal, de tal forma que vou colher o voto da Câmara expandida. Não é isso, presidente? Isso. Os votos da Câmara expandida, desembargador Adalberto, foram consignados no sistema. O desembargador, eu estou fazendo esse comentário para facilitar a presidência de Vossa Excelência. O desembargador Silvio Romero acompanhou a relatoria no sentido de dar provimento ao apelo, né? Dar parcial provimento ao apelo, entendendo qual foi o voto de Vossa Excelência e Vossa Excelência entender que os descontos ocorreram por um ano até o ingresso da presente demanda e por essa hipótese, por essa circunstância, afastou a hipótese de dano moral. O voto divergente foi no sentido oposto e foi acompanhado pela maioria, na pessoa do eminente desembargador Alberto Virgínio, desembargador Márcio Aguiar, no sentido de que se fazem presentes uma hipótese de dano moral. O valor da indenização fixada foi no importe de R$ 6.000 e está se entendendo como razoável e proporcional, além de não desbordar do montante comumente praticado nesta segunda Câmara Civil, de modo que o voto está divergindo de Vossa Excelência e, por maioria de votos, o desembargador Alberto está sendo negado provimento ao recurso, circunstância que faz com que o processo seja encaminhado ao meu gabinete para a lavratura do acordo. Vossa Excelência tem a palavra para a conclusão. Como foi dito por Vossa Excelência, né, a Câmara expandida, com mais um voto, né, decidiu contrário, não é, ao entendimento desta relatoria. De tal forma, eu encaminho a Vossa Excelência para a lavratura do acordo como o primeiro voto dissidente. Agradeço, eminente desembargador Alberto. Vossa Excelência, pelo que me consta, concluiu. Não, tem mais um julgamento expansivo com a participação do desembargador Alberto? Não. Não. Não tem mais, não. Então, Vossa Excelência concluiu os trabalhos nesta segunda Câmara. Se desejar participar, é sempre uma alegria para todos nós que aqui estamos. Se desejar se retirar, tem toda a compreensão e nossos agradecimentos. Retorne com mais frequência. Está proclamado. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais, né? Desejando a todos que continuem nessa harmonia e com uma tarde boa e produtiva. Obrigado a todos. Boa tarde, desembargador Alberto. Obrigado. Retorne com mais frequência para a nossa imensa satisfação. Eminentes pares, vamos então dando sequência aos julgamentos em Câmara expandida, inicialmente com o número 4 da pauta eletrônica. Eu não participo, passo a presidência ao eminente desembargador Alberto Virgínio, registrando que o feito número 4 da pauta eletrônica é a apelação de número 001291, sendo parte Cirino José de Souza e a parte diversa Neoenergia S.A. Passa a palavra ao eminente desembargador Alberto Virgínio na condição de presidente. Obrigado, desembargador Cândido. O processo já foi anunciado por Vossa Excelência e eu estou vendo aqui que o desembargador Silvio está divergindo. Eu estou dando provimento e Sua Excelência está negando provimento. Por acompanhado pelo desembargador Rui Patu e Silvio Romero e, no caso, Silvio Romero, Cândido Saraiva. Está como votante, desembargador. 3 votos aqui. Desembargador, aqui é Humberto Vasconcelos. Eu estou acompanhando a divergência emanada do voto do desembargador Rui. Na condição de... Substituindo o desembargador Cândido em face do impedimento.
Desculpe, é porque o sistema não tem o nome de Vossa Excelência, mas foi bom a parte de Vossa Excelência. Então, o desembargador Márcio Aguiar me acompanhou e Vossa Excelência acompanhou o desembargador Rui. Isso. Então, o julgamento está da seguinte forma: Silvio Romero, desembargador Humberto Júnior, Rui Patu. Por maioria de voto, por chegado provimento dos termos do voto divergente, o desembargador Rui Patu, que lavrará o acordo. Devolvo a palavra ao desembargador. Obrigado, desembargador Alberto. O feito número 5 da pauta eletrônica é um agravo de instrumento que tramita em segredo de justiça, em que houve um julgamento inicial em Câmara expandida e, na sequência, foram apresentados embargo e declaração. Então, está sendo julgado em Câmara expandida e esse feito 5 da pauta, o agravo de instrumento 21.462-62, tramita em segredo de justiça, de modo que eu estou me referindo às partes pelas suas iniciais IICONL e a parte diversa SACSS. Me parece que o julgamento está sendo a unanimidade de votos, como está registrado no sistema, de modo que me sinto autorizado a proclamar o resultado. Feito foi apregoado, a unanimidade de votos foram rejeitados o embargo de declaração nos termos do voto do relator. Presidente, Pois não? eu quero noticiar que eu penso que só tinha o processo 4 para votar hoje na companhia de Vossa Excelência. Agradecendo a oportunidade, peço autorização de Vossa Excelência para me ausentar, que o gabinete lá em cima está fervilhando. Agradecemos, é sempre uma alegria contar com a participação de Vossa Excelência, sempre muito elucidativa, de modo que já foi feito o registro no início, que o feito número 6 ficará para a apresentação do voto vista em momento Isso, Excelência, isso. Muito obrigado, desembargador Humberto. Boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui na segunda Câmara. Eu que agradeço. Último feito em condições de julgamento em Câmara expandida, salvo engano, é o de número 11 da pauta eletrônica, feito que também está registrado o meu impedimento, de modo que eu passo a palavra ao eminente desembargador Alberto Vigini. Para facilitar, eu chamo o feito número 11 da pauta eletrônica, apelação 3039, dígito 71, sendo partes Emanuel Romero Duarte e Neoenergia Pernambuco. Passa a palavra ao eminente desembargador Alberto Vigini na condição de presidente. A Câmara ela está composta da minha pessoa, Desembargador Rui Patu. desembargador relator Rui Patu e o desembargador Silvio Romero. Além do desembargador Márcio Aguiar e do desembargador Silvio Romero, substituindo o desembargador Gabriel Cavalcante. É julgamento em Câmara expandida. Eu substituo o senhor. Esse voto divergente é do desembargador. O desembargador Rui Patu é o relator que está dando provimento. Não é isso? Meu sistema, desembargador, não está apontando aqui o voto divergente. Foi de Márcio Aguiar? Não, esse aqui. Senhor presidente, Silvio Romero, o voto divergente, a divergência se faz exclusivamente em face do valor da indenização. E, salvo engano, o desembargador Rui Patu arbitrou em R$5.000 e eu arbitrei em R$500, entendendo que quando houve o corte de energia, Só o número da pauta. a parte autora do processo havia pago numa loteria esportiva, numa loja de loteria esportiva no sábado, e o corte foi no domingo. E eu entendi que ele deu causa
a esse corte. Mesmo tendo sido feito o pagamento antecipado, mas não havia tempo para compensação desse valor, principalmente porque o pagamento foi feito numa caixa lotérica. E como ele deu causa, porque ele estava há 2 meses realmente sem pagar, eu entendo que a indenização não poderia ser num valor tão alto. E, eu tentei encontrar também meu voto de divergência e também não encontrei, ele desapareceu, mas eu tenho ele na minha memória. Então, minha divergência foi só isso. Esses esclarecimentos, pelo menos para mim, foi importante. Eu quero pedir licença a Vossa Excelência, mas eu acompanho integralmente o voto dos Barra do Rio Patrulha. Eu entendo que realmente houve o dano e que R$5.000 já é um valor que nossa Câmara, em situações idênticas, tem arbitrado. Eu estou acompanhando os barradores. Então, eu indago agora do eminente desembargador. A Câmara está com o desembargador na Câmara Expandida, Márcio Aguiar e Humberto. É isso, desembargador Cândido? Isso. Bom, o Humberto saiu. Não, Porque o desembargador Humberto saiu. Continuou. então, me parece que deverá ser adiado para o julgamento posterior em Câmara Expandida, devendo a Secretaria Oficial. Então, esse processo será adiado para a próxima Câmara Expandida, é isso? Desapareceu, não tem problema, Vossa Excelência. Então, o processo fica adiado para julgamento posterior em Câmara Expandida, devendo a Secretaria adotar as providências cabíveis. Eminente Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Alberto. Me parece que temos apenas 4 processos em condições de julgamento. O primeiro deles é o de número 7 da pauta eletrônica, a apelação 26286-83, sendo partes Concrecões Limitada, microempresa, e Mônica Firmino de Andrade. Esse feito tem relator na pessoa do desembargador Alberto Nogueira Virgínio. Os votos da Câmara foram registrados, o desembargador Rui Trezena e a minha pessoa estamos acompanhando o relator. Não há pedido de sustentação oral, de modo que eu proclamo, nem há divergência, proclama o resultado. A unanimidade de votos foi dado parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, eminente desembargador Alberto Virgínio. Na sequência, existem 3 pedidos de sustentação oral. Inicialmente, de número 8 da pauta eletrônica, trata-se do agravo instrumento 8489-41, sendo partes agravante a Caixa de Assistência do Magistrado de Pernambuco, a CAMP, e agravada pelas iniciais SCFM, o seu representante legal, aqui nominado. Este processo possui relator na minha pessoa. Lancei o voto no sentido de... Estou chegando... Certo. Eu lancei meu voto e há um pedido de sustentação oral pela parte agravante, não é isso? Doutor Matheus Pereira. No início, ele estava presente. Eu cometi um equívoco no início da sessão, eu declarei que este processo não poderia ser julgado, porque eu confundi com o número 6, de modo que não posso causar um prejuízo dessa magnitude. O advogado que aqui estava presente determina, então, que o processo seja mantido na pauta e será incluído na pauta da próxima sessão para julgamento. Nada obstante constar aqui os votos. É um julgamento em Câmara Expandida, não é? Então, desembargador. Inclusive, está sendo negado por maioria, né? Está sendo... beneficiário aí o advogado da CAMP. A CAMP está sendo beneficiária. Está sendo beneficiado. Então, nessa hipótese, eu não vejo prejuízo. Tem um caso, não tem interesse dele, né? Interesse, não está se reformando a sentença, a decisão originária, porque está se reformando, mas por maioria de voto em Câmara Expandida.
de modo que não há prejuízo à participação da Câmara, nada obstante o equívoco que eu induzi, eu não vejo prejuízo ao julgamento. Alguém entende em sentido contrário? Não. Não. Nessa circunstância, então, eu peço licença para proclamar o resultado. Por maioria de votos, foi dado provimento ao recurso, nos termos do voto divergente da minha pessoa, devendo que fico mantido na condição de relator. Foi dado provimento ao agravo do instrumento para revogar a decisão interlocutória de primeiro grau, tá? Por maioria de votos. Concluído o julgamento do feito número 8, chamo na sequência o feito número 9, que é um pedido de sustentação oral pelo advogado da parte apelada, doutor Hugo Samir Maciel de Mello. Chama a apelação civil 43.144 de 26, sendo parte Robson Cosme de Lima e parte diversa Aimoré Crédito, Financiamento e Investimento. Me parece que o doutor Hugo representa a parte apelada. Eu indago do doutor Rui. Doutor Hugo, dispensa a leitura tradicional do relatório. Dispensado. Então, Vossa Excelência dispõe da tribuna por 15 minutos. Peço que decline o nome completo, o número da inscrição na OAB, nome da parte que representa para fim de registro, e Vossa Excelência tem a palavra. Ainda participação. Não, o 8 e 9 não. Não, eu estou mais ao... Não tem mais processo de coisa de julgamento, não. Então, Estamos dispensados. Estimado Márcio Fernando, eu agradeço também a presença de Vossa Excelência, que retorne em outras ocasiões. Desculpe não ter observado essa situação antes. Estimado Silvio, da mesma forma, igualmente agradeço a presença de ambos, sempre muito bem-vindos aqui na segunda Câmara. Sempre disposto à vontade, sempre. Obrigado, boa tarde a ambos. Peço que o novo causídico, então, observe o tempo que está sendo registrado no monitor à minha esquerda. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Hugo Samir Maciel de Mello, OAB 30322. Represento o interesse da parte recorrida, Aimoré, o banco, apelado aqui nesse processo. Eu pediria, se eu poderia fazer a sustentação oral já pelos dois processos que eu pedi, porque são a mesma matéria. Claro. É o 9º e o 10º da pauta eletrônica. Bom, peço licença, então, o processo 10 da pauta eletrônica para fim de registro é a apelação 43.154 de 70, sendo parte Marcílio Ribeiro de Salles e parte diversa Aimoré, Crédito, Financiamento e Investimento. O advogado usará a tribuna para se referir a ambos os processos, que possuem a mesma parte apelada e o mesmo relator. Dando sequência, cumprimento a mesa na pessoa do presidente, desembargador Cândido Saraiva, também do relator, advogados aqui presentes, eventuais também presentes à sessão. Bom, não vou tomar muito tempo de vocês, prometo ser rápido, mas eu queria abordar apenas dois aspectos em relação à natureza desse processo. São processos que foram julgados no juizado e foram declaradas nulas tarifas bancárias de contratos de financiamento, e dentro dessas tarifas, na época, não foi conferido a questão dos juros. E aí as partes ganharam as ações dos juizados e agora ingressaram com a demanda pedindo a restituição dos juros envolvidos nessa demanda. E aí, nesse sentido, apenas dois aspectos eu queria ressaltar. O primeiro é a questão da prescrição, entendendo que não há um pedido revisional, não podendo se aplicar o prazo decenal, de modo que a pretensão das duas partes autoras limita-se apenas a rever os juros remuneratórios que incidirão sobre as tarifas cujas cobranças declarou-se ilegal por sentença. Mas sim, a gente pede a aplicação do entendimento do STJ, formulado no RESP de número 1.602.681 do Espírito Santo, que definiu para o tema quanto à prescrição nessa matéria, a prescrição trienal, entendendo que se trata como fundamento aí a questão da impossibilidade do enriquecimento ilícito. E, nesse sentido, a gente ressalta a prescrição.
Mas o principal cerne que eu queria trazer aos embargadores nessa sessão é a ocorrência da coisa julgada, verificada, inclusive, numa dessas ações, na ação de número 43144, o próprio juízo de piso, o Dr. Robson, da 7ª Vara, ele bem observou que, e nesse sentido a gente pede a manutenção da sentença, a ocorrência da coisa julgada, tendo em vista a regra que a gente aprende no cadeira de introdução ao direito do acessório até seguir o principal, né, do pedido ter sido implícito a aplicação dos juros quando foi declarado a nulidade das cláusulas e não foi objeto, na época de embargo de declaração, por parte do autor recorrente, né, apelante nessa ação. Na época ele não ingressou com o devidamente, ele deveria ter ingressado com embargo de declaração, ter formulado, ou ainda, como bem observou o juiz de piso, ele poderia até na fase de execução ter incluído esses juros, entendendo que, como ele colocou na própria sentença, eles integram o valor a ser pago pela exequente, a título de tarifas e na época tidas como cobradas indevidas. E, nesse sentido, apenas ratificar a impossibilidade na verdade, a ratificar a coisa julgada, a gente gostaria de invocar o precedente do STJ, do RESP 18.99.801, petições também protocoladas nesse sentido, dando entendimento do STJ, o mais recente sobre a matéria, que a unanimidade deu provimento a esse RESP, reconhecendo a ocorrência da coisa julgada acerca de cobrança dos juros incidentes sobre as tarifas analisadas e declaradas ilegais em processo anterior. Nesse sentido, a gente pugna pela manutenção da sentença de improcedência e agradecendo desde já a oportunidade de sustentar perante essa Câmara. Agradeço a oportunidade. Agradecendo a contribuição do doutor Hugo Samir, passo a palavra ao eminente relator, desembargador Alberto Virgínio. Obrigado, desembargador Cândido, eminente desembargador Rui, senhor advogado. A Procuradoria cumprimenta. Ao sentenciar o feito, o magistrado assim fundamentou. De proêmio, cabe assentar que, consoante documentos IDI 48-308512 e consulta ao sistema do PJE, reclamante aforou certamente demanda judicial, em cujo fólios logrou o reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais, referente à tarifa de avaliação de bens, seguro de proteção financeira e registro de contrato. A referida demanda foi tomada, eminente presidente, senhor embargador Rui Patur, sobre o número 002-9634-43, 2014-817-8201, tramitou perante o 24º Juizado Civil das Relações de Consumo desta capital. Pretende agora o suplicante ver reconhecida a abusividade de juros remuneratórios incidentes sobre as tarifas. Ocorre que, no momento em que o consumidor ajuiza a ação revisional de contrato, requerendo a declaração de abusividade de determinada tarifa bancária, obviamente, acaba por deduzir em juízo a pretensão de restituição de todos os valores que incidiram sobre tal encargo, tratando-se de pedido implícito. De fato, ao declarar a abusividade da tarifa bancária, compete ao magistrado determinar a restituição de toda a quantia cobrada, a maior, inclusive os juros remuneratórios que incidiram sobre a tarifa. Por conta disso, ao se deparar com a evidente omissão da sentença, deveria a parte interessada manejar embargo de declaração sob pena de operar-se coisa julgada. Com efeito, o pedido de restituição do valor dos juros remuneratórios incidentes nas parcelas que foram declaradas nulas é uma decorrência lógica do pedido principal formulado na demanda proposta perante o juizado especial.
quero com isso dizer que a devolução dos juros remuneratórios incidentes sobre as tarifas declaradas abusivas constituiu pedido implícito que deveria ter sido apreciado na primeira ação revisional ajuizada. A declaração de abusividade das tarifas importa, ou conceptário lógico, na devolução de todos os demais encargos cobrados a maior e que as tiveram como base de cálculo. Nesse contexto, ocorrendo a omissão de tal matéria na sentença prolatada naquele feito, deveria ter, a parte e surgido o expediente processual cabível a tempo e de modo o que não ocorreu operando-se realmente a coisa julgada. Em realidade, ao entender deste magistrado, a parte demandante poderia até mesmo ter incluído o valor referente aos juros remuneratórios sobre as malsinadas tarifas ao tempo da fase de cobrança no processo originário. Isso porque, naquela ocasião, a inclusão dos juros remuneratórios incidentes sobre as tarifas do cálculo exequendo não representa ofensa à coisa julgada, uma vez que integram o valor pago pelo exequente, ora gravado, a título de tarifas cobradas individualmente, fecha aspas. Tribunal de Justiça do Paraná, 18ª Câmara Civil, agravo de instrumento 12.83.629 disto 6, relator Expedito Reis do Amaral, julgado em 11/2/2015. Já se decidiu na Corte Superior, inclusive que, aspas, o montante do indébito a ser restituído deverá ser composto não apenas pelo valor cobrado indevidamente principal, mas também por encargos que venham a numerar o indébito a mesma taxa praticada pela instituição financeira no empréstimo pactuado acessório, fecha aspas. Recurso especial, STJ, número 453464 de Minas Gerais, relator eminente ministro Carlos Alberto Mendes Direito, relator para o acordo, ministro Nancy Angride, em 2/9/2003. O que não poderia era a parte promovente ajuizar nova demanda para reaver tais encargos acessórios. Aí sim, se está ajuizando nova ação, com partes e pedidos idênticos, que manifesta extrariedade a res judica. Se não vejamos, 2 pontos, aspas. Bancário, tarifas abusivas, ação anterior, juros remuneratórios, reflexo da coisa julgada. O pedido de restituição do valor dos juros remuneratórios. Incidente sobre tarifas que foram declaradas nulas é uma decorrência lógica do pedido inicial e, portanto, deveria ter sido apreciado na primeira ação revisional ajuizada. Não havendo interposição de recurso cabível, operou-se a coisa julgada, sendo incabível o ajuizamento de ação autônoma com a finalidade de restituição dos juros remuneratórios incidentes sobre as taxas. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apelação civil 10019073911, 0/001, relator, desembargador Estevão Luci, 14ª Câmara Civil, julgado em 29/8/19, publicado a súmula em 29/8/19. Note-se que a peça inicial desta demanda não é mais que mera decorrência lógica daquela produzida no feito anterior, em que foi proferida a primeira decisão. Foi encaminhada essas conclusões, indica pela renovação de demanda já julgada, realidade esta que malfere visceralmente o princípio da coisa julgada, pela qual é defeso, renova-se, medida idêntica, artigo 469, esse que o Processo Civil de 73,
artigo 337, parágrafo 4, combinado com 502 do Código de Processo Civil de 2015. Artigo 5, 35 da Constituição Federal, fecha aspas. Entendimento do juiz. A demanda originária tem por objeto o ressarcimento de encargos financeiros cobrado pela tarifa bancária, reconhecidos e legais, em ação judicial transitada em julgado, que tramitou perante o 24º Juizado Especial da Capital. Processo de número 0029-63443-2014-817-82. A despeito do entendimento do magistrado sentenciante, cuido que nada impede o posterior ajuizamento de demanda para a restituição dos encargos financeiros incidentes sobre as tarifas bancárias reconhecidas abusivas no processo 0029-634-4320-14-817-82-1, que tramitou do Juizado Especial e das Relações de Consumo. São pretensões fundadas em cobranças distintas, a razão pela qual o feito de uma delas não ter sido deduzido na primeira demanda judicial não obsta a propositura de uma nova ação com tal desiderato, pois a coisa julgada material implica reconhecer que apenas o pedido que foi objeto da ação, já transitado em julgado, não poderia mais ser analisado pelo judiciário, como apenas a cobrança das tarifas bancárias, em seu valor nominal, foi impugnado e analisado na primeira demanda, o que claramente se verifica na sentença do juízo IDI 10.34.7421. Não há óbice de coisa julgada material a impugnação dos encargos financeiros acrescidos sobre a dívida em razão da inclusão no financiamento de tarifas bancárias reconhecidas abusivamente em processo anterior. Em atenção ao julgado do STJ colacionado pelo apelado sobre IDI 1751-3414, recurso especial 1.899.801, destaque que, além de não considerar em precedente obrigatório, tampouco se enquadra no caso em análise, pois teve como premissa o fato de parte a autora ter formulado o pedido na sua primeira demanda, consignada expressamente que buscava a devolução em dobro de todos os valores pagos com as tarifas abusivas, inclusive os, aspas, acréscimos referentes às mesmas, fecha aspas, sendo possível concluir que o pedido abarcou também os encargos incidentes sobre as tarifas TAC e TEC, da mesma forma em que pretendia com a ação subsequente, o que levava ao reconhecimento da coisa julgada. Como já mencionado, não é esse o caso dos autos, pois apenas o valor nominal das tarifas em dobro foi objeto da pretensão autoral no juizado especial, no processo acima referido. E assim, considerando o disposto na sentença que transitou em julgado, IDI 10.34.7221. Dessa forma, deve ser dado provimento ao recurso para reformar a sentença afastada e a coisa julgada. Passo, então, a analisar a pretensão autoral dos termos do artigo 1013, parágrafo 4 do Código de Processo Civil. Preliminar prejudicial de mérito. O apelado suscita a prescrição da pretensão autoral,
tendo em vista versar sobre contrato firmado em 23 de 2 de 12, redação originária sendo proposta em 25 de 7 de 19, ou seja, quando já ultrapassado o prazo de prescrição trienal previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil Brasileiro, para as pretensões de ressarcimento e enriquecimento sem causa. Tenho que não lhe assiste razão. A demanda originária versa sobre pretensão de restituição de encargos financeiros cobrada em razão da inserção de tarefa reputadas ilegais em contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, aplicando, neste caso, a prescrição decenal prevista no artigo 5º do Código Civil Brasileiro, a saber, artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe fixar prazo menor. E essa é a jurisprudência do STJ, que eu trago no recurso especial 1.281.594 de São Paulo, da relatoria da ministra relatora Maria Isabela Galotti, quarta turma, julgado em 29 de 8 de 22 e publicada em 1 de 9 de 2022. Fecha aspas, não vou ler a jurisprudência, vossas excelências já leram. Eminentes embargadores. Ademais, com o ajuizamento da ação do juizado em 2014, houve a interrupção do prazo prescricional nos termos do artigo 240 do Código Civil Brasileiro, cuja contagem só foi retomada por ocasião do trânsito em julgado da sentença, o que afasta qualquer possibilidade de prescrição. Essas considerações rejeito a prescrição de mérito. E no mérito, eu falo do contrato, mostro os valores e vou concluir, porque o voto é longo, ainda tem o outro voto, e digo que, sendo assim, não se justifica a imposição da penalidade prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, condenar o banco réu apelante a restituir os encargos financeiros incidentes sobre as tarifas reconhecidas abusivas de forma dobrada, cabendo apenas restituir de forma simples. Com essas considerações, para resumir, do provimento parcial ao recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da coisa julgada nos termos do artigo 1013, parágrafo 4 do CPC, julgar parcialmente procedente da pretensão autoral para condenar o banco réu apelado a restituir de forma simples a diferença que foi acrescentada do contrato com a aplicação de juros monetários incidentes sobre o valor das tarifas declaradas abusivas no processo 00296-3443-2014-817-8201, acrescido de correção monetária pela tabela imposto, desde o pagamento de juros de mora de 1%, desde a citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, condenando o banco apelado ao pagamento de custos processuais e honorário advocativo, que arbitra em 15% sobre o valor da causa, é como voto, eminentes colegas embargadores. Agradecendo ao eminente relator, desembargador Alberto, indago ao eminente desembargador Rui se mantém um voto já registrado no sistema. Mantém. Eu também mantenho, agradecendo ao desembargador Rui e proclamo na sequência o resultado. A unanimidade de votos, foi afastado o reconhecimento da coisa julgada, rejeitada a preliminar de mérito de prescrição e dado parcial provimento ao apelo, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do voto do relator, eminente desembargador Alberto Nogueira Virgínio. Eminentes pares, dentro da circunstância, inclusive anunciada pelo advogado da parte apelada na tribuna, eu indago se o eminente desembargador Alberto Virgínio concorda com a extensão deste julgado ao feito número 10 da pauta, como anunciado inicialmente. Concordo, desembargador Cândido. Inclusive, a primeira preliminar de coisa julgada foi rejeitada, segunda preliminar de prescrição da pretensão autoral também fora rejeitada e, no mérito, fora, como vossas excelências ouviram, dado provimento parcial a recurso nos termos do voto relator. Agradecendo ao desembargador Alberto, o feito número 10 da pauta, a conclusão do julgado fica estendido, porque se tratar
por se tratar de situação de igual condição. Meus pares, concluímos o julgamento dos feitos em condições nesta sentada. Desejo agradecer a presença de todos, em especial a doutora Helena Fátima, que está aqui conosco nessa ocasião, e se não houver qualquer pretensão de fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão. Eu agradeço, desembargador Cândido. Tenha um bom final de semana. Bom Fique final com de Deus. semana. Saúde a todos, paz. Desembargador Rui, um abraço a todos. Obrigado. Até a próxima. Até logo. Felicidade. Doutora Procuradora.